Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá amigos e seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Bem, chegamos a uma sexta-feira, muito trabalho, muito cansaço. Esta vida que é sempre uma correria, uma pessoa não para. Mas o que vale é que existem estas plataformas digitais para a gente também poder se abstrair, poder se divertir, poder descomprimir realmente esta correria que é o nosso dia-a-dia. Hoje não trago nenhuma notícia em especial, não trago nenhum recap da semana, ou seja, não trago a minha opinião sobre as notícias da semana, porque de facto também esta semana, como houve a cobertura do evento da Apple, acabou por consumir demasiado o meu tempo, houve as minhas atenções, ou seja, o tempo que eu tenho, que já é pouco disponível, acabou por estar muito focado na questão da Apple, e que mesmo assim as coisas poderiam até ter corrido melhor. Me obrigou até ter que lançar um episódio assim às pressas para fazer correção. Mas lá está, é tudo uma fase de aprendizagem, também é cometer erros que as pessoas depois também crescem, porque depois também vão aprendendo com esses erros, e o que hoje é uma coisa, amanhã passa a ser outra, as pessoas também evoluem, o próprio ser humano também evolui, só que isso também acabou por consumir demasiado o meu tempo, acabou por roubar as minhas atenções para ali e também se o foco desta semana, porque a maioria dos sites de tecnologia, a maioria das notícias sobre tecnologia que ocorrem ao longo desta semana também vão sendo muito poucas, porque a maioria desses sites também fazem muitas notícias do após cobertura do evento da Apple, ou seja, como o evento da Apple acabou por ser na terça-feira, os sites de tecnologia depois ao longo da semana vão fazendo matérias sobre os dispositivos, sobre os equipamentos que foram lançados pela Apple, e acabam por exemplo, se um site que lança em média 20 notícias por dia, dessas 20 se calhar 15 notícias são referentes a coisas ligadas com a Apple, e então as notícias meio que morrem ali um bocadinho, e acaba por não surgir assim tantas notícias que justifiquem ou que despertem a atenção para eu também vos poder trazer. E depois, aliado a esta questão da Apple, também é a realidade que estamos a viver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em que também a maioria das notícias, mesmo até tecnológicas, acabam por estar centradas somente aí, acaba então por, ou seja, as notícias acabam por ficar focadas em dois sentidos, e então torna-se complicado. Daquilo que eu também tinha para trazer em relação a notícias tecnológicas relacionadas com isto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também já tinha para ter trazido. Acho que também não justifica-se continuar a falar sobre este tema. Para já, trouxe este episódio também para também descomprimir um bocadinho, falar um pouco daquilo que também tem sido a semana, daquilo que também tem sido os últimos acontecimentos, mas antes de falar sobre isso, em princípio, se tudo correr bem, se não houver alterações,
na próxima sexta-feira irei trazer uma entrevista com um convidado especial sobre um tema que, apesar de já não ser assim tão recente, acaba por ser atual, dado às circunstâncias do dia-a-dia de hoje, ou nos dias de hoje. E por isso estou a contar que tudo corra pelo melhor para conseguir garantir que essa entrevista que ainda se vai realizar, se tudo correr bem, no princípio este fim de semana irei gravar essa entrevista para então lançá-la na sexta-feira. Por isso fiquem atentos que realmente sexta-feira, se tudo correr pelo melhor, se não houver nenhum contratempo, essa entrevista irá sair, e acho que é um tema que vale muito a pena, porque acredito que alguns de vocês poderão estar por dentro do assunto, outros se calhar nem tanto, e assim é bom também podermos compartilhar ideias, debater ali algumas questões que um ou outro possam ter dúvidas, e então é sempre bom poder trazer temas que sejam diferenciados e que, conforme eu disse, que fazem parte do nosso dia-a-dia. Por isso, fica realmente essa nota. Relativamente àquilo que aconteceu ao longo da semana, realmente a coisa assim que mais me despertou a atenção e que eu já não via um pânico na cara das pessoas com quem eu tenho cruzado no dia-a-dia, como eu tenho visto esta semana, tem a ver com esta questão do aumento dos combustíveis. Ao longo da minha existência, ao longo destes meus 36 anos de idade, já vi muitas notícias, já vi muitos acontecimentos relacionados com esta história dos combustíveis, mas acho, pelo pânico que eu tenho visto na cara das pessoas e ao mesmo tempo esta estagnação em dar um murro na mesa para tentar, lutar para que possamos mudar esta realidade, acho que nunca tinha visto como vi agora. Realmente esta semana tenho visto na cara das pessoas algum pânico, muitas delas a questionarem-se o que é que vão fazer se isto continuar a acontecer, ou se isto continuar a aumentar, e escrevam aquilo que eu vos digo: isto não vai parar por aqui, porque enquanto isto da guerra não acabar e as coisas não voltarem mais ou menos à normalidade, isto vai continuar a piorar. Ainda agora estava aqui com o browser aberto e estava a ver uma notícia de uma cidade lá na Ucrânia em que as pessoas estão a lutar umas com as outras para conseguir comida, ou seja, estão a lutar fisicamente, a se baterem umas às outras, num instinto de sobrevivência para conseguirem comida. Quer dizer, já estamos a chegar a um ponto que, para mim, isto são mais do que sinais evidentes dos finais dos tempos. Isto, mais dia, menos dia. Eu sei que, apesar de ser uma pessoa de fé e acreditar muito num livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, realmente aquilo que foi escrito lá traz aquilo que é a realidade dos nossos dias. Apesar de ter sido escrito com tamanha distância face à nossa realidade, aquilo que lá foi escrito, se a gente olharmos para a nossa realidade, é tão claro como a água. E eu não quero dizer com isto que amanhã o mundo vai acabar, mas estamos a passar e a andar a passos largos para que esse fim possa acontecer. Esta questão da pandemia, que veio estragar a vida de muita gente, estas guerras constantes, que mais que têm acontecido, é as crises financeiras, é bancos irem à falência, é os preços que não param de subir, seja por que motivo for, é os pobres a cada vez ficarem mais pobres, os ricos a ficarem cada vez mais ricos, é o clima, que claramente tem dado os seus sinais de força
que não está para aguentar cada vez mais a parte imbecil do próprio ser humano, que comete erros e más decisões atrás de erros e atrás de más decisões, e o planeta também vai se ressentindo. Eu lembro-me de ver notícias todos os anos em que ali por volta já do mês de junho, julho, já estamos a esgotar os recursos naturais previstos para aquele ano, ou seja, o que dali for até ao final do ano já estamos em saldo negativo. Quer dizer, é um montoar de situações que realmente chega a ser assustador. E isto, voltando um bocadinho atrás, pela questão dos combustíveis, realmente eu nunca tinha visto tamanha passividade por parte das pessoas, e já chegámos a fazer greves e a lutar por muito menos, e acho que algo tão grave como está a acontecer agora, que eu não me lembro na minha história ter presenciado algo como estamos a viver nestas últimas semanas, e vejo as pessoas completamente pávidas e serenas, sem fazerem nada, sem lutarem, sem mesmo fazerem nada. Ou seja, é de uma passividade, e ao mesmo tempo o ar de pânico das pessoas, sem saberem como é que vão fazer de hoje para amanhã, como é que vão ter dinheiro para pagar o combustível, como é que vão ter dinheiro para se deslocar para os seus locais de trabalho. Ou seja, é uma situação que a mim me faz confusão. E vocês até podem perguntar: então André, então e tu não fazes nada? Eu posso vos garantir que no passado já fiz muitas coisas, só que o problema é que muitas dessas minhas ações foram feitas de forma sozinha. Ou seja, uma luta para ser feita e para ganhar de forma clara e convicta nunca pode ser só feito por uma pessoa, porque se for uma pessoa contra uma multidão, essa pessoa, obviamente, pela questão física, acaba por ser engolida. Ou seja, é como se fosse um sopro de vento, é como se nada tivesse acontecido. E o problema é que ao longo dos anos eu fui rodeado por muitas pessoas das mais diversas idades, das mais diversas etnias, das mais diversas maneiras de pensar, de caráter, de personalidade, e todas elas sempre diziam: não, quando for para a luta, bora lá. Mas quando chegava a hora H, todas saltavam fora, e muitas dessas lutas que eu enfrentei, acabei por enfrentar sozinho. Resultado, as que eu ganhei foram quase nulas. E por isso cheguei à conclusão, e também a idade me tem ensinado isso, que se eu tiver que ir para a luta tem que ser com mais pessoas, porque ir sozinho é só mera estupidez. E por isso acaba por responder a essa possível pergunta que vocês possam fazer: se eu não faço nada. Farei sim, e terei todo o gosto, e estarei na linha da frente quando vir pessoas com o mesmo propósito, com a mesma força, com a mesma garra que eu tenho tido ao longo destes anos, e aí certamente darei o braço e estarei na linha na frente para essas lutas. Até lá tenho pena, porque o próprio ser humano está a pagar a fatura da sua, entre aspas, cobardia, de se deixar enliar pelo medo e não ter coragem de fazer algo mais, e não sei onde é que a gente vai parar em relação a isto. Formas ou dicas para tentar minimizar estas questões, não querendo entrar no tema finanças. Há coisas que a gente pode fazer: podemos mudar as nossas condutas, podemos mudar as nossas práticas, ter mais consciência nas nossas decisões, sermos bastante disciplinados naquilo que temos que fazer no dia a dia. Ou seja, por exemplo, agora eles implementaram esta questão do e-voucher, que é uma maneira de a gente ter uma espécie de retorno e poder minimizar este estrago. Só que isto também tem o lado negro, ou tem o lado negativo. É que isto que o Estado nos está a disponibilizar para a gente poder compensar esta subida de combustíveis, com esta questão dos e-vouchers, não tenham dúvidas que a gente, mais tarde ou mais cedo, a gente vai pagar esta fatura.
porque não existem almoços grátis, ninguém dá nada a ninguém. Ou seja, isto é uma espécie de adiantamento para minimizar o impacto, mas a gente depois pagará os impostos disto. Eles arranjarão uma forma ou de outra de fazer retornar este dinheiro que eles supostamente estão-se a chegar à frente. E por isso, essa é uma dica que eu posso vos dar, é vocês se inscreverem no site do eVoucher para tentar... eles agora até anunciaram um aumento de 15 euros, ou seja, eles já estavam a dar 5 euros por mês por pessoa, o que é bom. Acabam por aumentar para 20, ou seja, se vocês forem casados ou viverem em união de facto ou coabitarem com alguém, neste caso, se forem vocês com mais uma pessoa, já estamos a falar de 40 euros mensais, o que já é muito bom, ou seja, já minimiza bastante o impacto. E depois o resto tem a ver com as práticas, vocês fazerem as deslocações só necessárias, não andarem com os veículos, como se costuma dizer na gíria, à toa, ou seja, andem o menos possível, andem só mesmo aquilo que for o essencial, andem mais a pé, talvez, ou por exemplo, outra alternativa é, por exemplo, a questão dos transportes. Continua ainda a ser válido os passes mensais de 40 euros, ou seja, pelo menos não há indicações que esse preço possa vir a ser alterado. Não sendo alterado, são 40 euros, o que é melhor pagar 40 euros fixos do que hoje estar a abastecer o carro com 20 euros por uma determinada quantidade de combustível e amanhã pagar muito mais pela mesma quantidade. Quer dizer, enquanto assim, com os transportes é um pequeno sacrifício, se calhar. Quem não tiver possibilidade de continuar a comportar estes aumentos poderá sempre ir por esta via, e por isso, pronto, este era o tema que eu estava aqui a navegar na internet para ver se algum tema, alguma notícia ou algo me despertasse a atenção, mas eu já tinha este assunto dos combustíveis para trazer aqui a vocês. Justamente porque foi uma semana marcante para mim, justamente por conta daquilo que eu disse ainda há pouco. A cara de pânico que eu tenho visto das pessoas, como eu nunca tinha visto, e até isso a mim, entre aspas, meio que me assustou por ver o medo, o pânico na face das pessoas e ao mesmo tempo a tal passividade que eu já tinha mencionado. De resto, acho que não há assim muito mais que eu possa dizer. Gostaria também de saber a vossa opinião do que é que vocês acharam do evento, por exemplo, da Apple, agora puxando um bocadinho à questão da tecnologia, se vocês gostaram, se aquilo que foi apresentado se foi positivo, se foi negativo, se superou as expectativas, se ficou aquém. Gostaria também de saber a vossa opinião, principalmente vocês que são mais ligados, cada um de vocês que forem ligados mais assim às questões da Apple ou que tenham dispositivos da Apple e que tenham o mínimo de interesse. Gostaria de saber a vossa opinião. De resto, não há assim mais nenhuma notícia, não há assim mais nada que eu queira trazer aqui nesta conversa com vocês. Por acaso foi uma maneira que eu gostei, assim, estar aqui sentadinho, a relaxar, a falar para a parede, não, a falar com vocês, obviamente, e poder desabafar, poder compartilhar ideias que me venham à cabeça. Aliás, eu já vos tinha dito logo no início do ano que as sextas-feiras seria sempre o dia escolhido para ser aleatório, poder trazer opiniões, poder trazer entrevistas, poder trazer desabafos, ideias, ou seja, é uma sexta-feira livre, se assim se pode dizer. Isto faz-me lembrar um bocadinho alguns trabalhos que existem na Alemanha, que, por exemplo, eles têm muito, algumas empresas, pelo menos que eu tenho conhecimento, que têm muito esse esquema, que é, eles trabalham de segunda a sexta-feira. O que eles fazem, por exemplo, é de segunda à quinta os trabalhadores trabalham mais uma hora, ou seja, em vez de trabalharem, por exemplo, 8 horas, trabalham 9, e em compensação, na sexta-feira, à hora do almoço, vão para casa, ou seja, têm a tarde livre.
Então agora estava a tentar fazer esta analogia justamente por ser a sexta-feira livre. Poder realmente trazer assim ideias, trazer tudo e mais alguma coisa. Deixar de segunda à quinta somente para as notícias ou eventualmente coberturas de evento como aconteceu agora, e deixar as sextas-feiras assim mais livre, mais aleatório. Espero que realmente vocês tenham gostado desta minha liberdade, deste episódio assim diferente. Comentem, compartilhem, deixem o vosso comentário, compartilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, com os vossos colegas do trabalho ou da escola, consoante a vossa situação. Façam este podcast chegar a mais pessoas, que qualquer pessoa nova que ouça este podcast e que aprenda ou que algo que eu entregue possa modificar a vida dessa pessoa, já serei uma pessoa extremamente feliz por já ter ajudado ou ter contribuído a mudar a vida de alguém. Sem mais delongas, despeço-me por aqui, beijos e abraços e até ao próximo episódio, ou neste caso até à próxima semana. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.